galerinha, que prazer imenso, uma boa tarde para vocês que estão me assistindo aqui, depois que vocês já tiveram uma enxurrada, isso mesmo, uma enxurrada de dicas aí, certeiras da fera do direito penal. Agora você vai vir com a bela do processo penal. Vocês sabiam que a gente tem a fera e a bela e a fera? Pois é, eu e o professor Cristiano Lázaro somos a bela e a fera do direito penal e do processo penal. E assim a gente segue. Então, vou deixar de muita conversa, nosso tempo é pequeno, a gente vai com tudo, trazendo dicas finais para vocês na sua prova que você vai fazer agora, aí, domingo. Então já tá na boca, vamos lá! O que vocês precisam saber de processo penal? Gente, sempre cai questão de inquérito policial. Sempre. Eu sempre digo isso a vocês. Inquérito policial é o tempo inteiro caindo na sua prova. Não cai, não. Como é? Despenca. E o que você precisa saber? Lembrando que o inquérito policial não é processo, é um procedimento. Um procedimento no âmbito administrativo que você tem ali ainda realizado pela autoridade policial. Lembrando que quando você enxergar na sua prova autoridade policial, ele está falando do delegado. Se na sua prova aparecer autoridade judiciária, ele está falando do juiz. Então, toma muito cuidado com isso. E o que interessa para a gente do inquérito policial? Toda vez que cai as características do inquérito policial. Ou cai característica, é assim, dentro das características, arquivamento e desarquivamento, isso cai muito, se despenca, e o que cai também são prazos do inquérito policial. Então eu vou trazer rapidamente para vocês, só para a gente relembrar, quais são as características do inquérito policial. A gente tem aquele macetezinho que eu já ensinei para vocês, tem uma telinha branca pra gente, então a gente tem aquele macetezinho que eu já ensinei para vocês, que é, lembra, você está ali olhando aquela situação do inquérito policial. Tá falando em indiciado. O cara ali é indiciado. E aí, o cara acabou de ser indiciado, ele, quem lembra? Se fudeu. Professora, que diacho é isso? Meu irmão, aqui é desse esquema. Penal na veia, tiro, porrada e bomba. Não aguenta, pede pra sair. Então, ele se fudeu. Cada letrinha dessa é uma característica do inquérito policial. Então, o objetivo do inquérito policial, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, o objetivo do inquérito policial é o quê? Você buscar indícios de autoria e prova de materialidade. Cuidado com essas palavras que aparecem na sua prova. Formar justa causa, indício de autoria e prova de materialidade. E as características do inquérito policial, a gente tem o se fudeu. Olha aqui, só para a gente relembrar, ó, se fudeu mudo. Se você não quiser botar se fudeu, você bota se fudo. E aí você só lembra, só para você não esquecer na hora da prova. Então, o inquérito policial, ele é sigiloso, ele é sistemático, ele é também inquisitivo, como é? Inquisitivo, não esquece disso. E ele é inquisitivo e ele é indisponível. Então, todas as características você tem aqui em um nomezinho só. Então, ele é formal, ele é unidirecional, ele é o D, discricionário, a gente não esquece esse tipo de macete. E ele é dispensável, olha quantas características que você coloca aqui. E o O, ele é oficial e ele é oficioso. Pronto, isso é só pra gente relembrar. Tá aí bonitinho pra você no quadrinho, volta aqui pra mim. Basta que você bote o meliantezinho, ele se tornou indiciado, ele se fudeu. Pronto. E no se fudeu você tem todas as características do inquérito policial. Sigiloso, sistemático, inquisitivo, indisponível, formal. Aí só pra gente lembrar, ele é sigiloso, né? Porque, em regra, porque o advogado pode ter acesso, pode, desde que ele tenha os atos já diligenciados ali naquele processo. Se já tiver diligenciados ali naquele inquérito, ou não aquele processo, não, aquele inquérito policial, já os atos já tiver diligenciado ali, o advogado, mesmo sem procuração, ele pode ter acesso a esses autos do inquérito policial. Se por acaso o delegado não der esse acesso a ele, cabe o quê? Cabe ou um habeas corpus preventivo, pode ter um habeas corpus, que é um direito de locomoção que ele está abrangendo,
Cabe também um mandado de segurança, pode impetrar um mandado de segurança, porque é direito líquido e certo do advogado poder acessar aqueles autos que já estão diligenciados. A gente tem lei, tem súmula vinculante que traz isso. E ainda cabe uma reclamação constitucional para o STF, pedindo ali, ei, STF, venha cá, viu? Venha ver aqui que não está sendo cumprida uma súmula, um julgado seu. Então, são as possibilidades que a gente tem quando a gente fala do sigilo no inquérito policial. Não esquece disso, mas lembre-se, é sigiloso, porém o advogado pode ter acesso, não é um acesso amplo, é um acesso só aos atos que já estão diligenciados, ou seja, que já terminaram, que já estão ali documentados. Agora, para esse acesso, ele não precisa de procuração em regra, salvo quando o crime que está sendo investigado ali for um crime que corra em sigilo especial. Aquele sigilo especial, por exemplo, crime contra a dignidade sexual, crime contra a criança, que envolve criança e adolescente, são crimes que têm sigilo especial. Nessa hipótese, aí sim, o advogado, para ter acesso, precisa da procuração. Precisa ter o acesso, ter a procuração para ter acesso a esses autos de inquérito policial. Dessas características todas, uma que despenca na sua prova é essa aqui, ó, a indisponibilidade do inquérito policial. Por quê? Por que ele é indisponível? Porque o inquérito policial ele não pode ser arquivado pelo delegado. Aí você já deve estar falando, mas isso mudou? Epa, pacote anticrime não entra para sua prova agora não. Então, esquece isso aí. Olha só, a gente sabe que a regra continua sendo a mesma. Não tá para você, pacote anticrime não entra. Então, como é que o inquérito policial ele deve ser arquivado? Ele é arquivado não pelo delegado, ele é arquivado pelo juiz. E como é isso, professora? O juiz, o Ministério Público, ele dá um parecer pelo arquivamento, o juiz, então, vai decidir pelo arquivamento ou não do inquérito policial. Mas, para isso, o juiz ele não pode de ofício. Cuidado com isso aqui. Lembre-se que o juiz não pode arquivar o inquérito policial de ofício. Ele precisa de um parecer favorável do Ministério Público. O Ministério Público tem que dizer, estou pedindo pelo arquivamento. Aí o juiz vai e arquiva. Se o Ministério Público não der o parecer favorável pelo arquivamento, o que é que o juiz vai fazer? O juiz não vai poder arquivar. Ele vai pegar os autos do inquérito policial, vai encaminhar para o procurador, isso mesmo, para o procurador, e lá o procurador de justiça, ele vai decidir lá pelo arquivamento ou não. Então, havendo divergência entre o parecer do Ministério Público e a decisão do juiz, então ele vai ser encaminhado os autos para que o procurador ele possa decidir. Não esquece disso aí, mas de ofício, nuquinha. Ainda na indisponibilidade, já que eu falei do arquivamento, eu vou falar do desarquivamento. E olha, eu vou ser bem sincera a vocês, quando cai, sempre cai em desarquivamento. Eles adoram, é um tema que eles amam. E da última vez que caiu o desarquivamento, mas caiu a regra e não caiu as exceções. E aí, professora, pode vir as exceções? Pode. Eu estou pensando que nessa prova pode vir fervendo aí as exceções para vocês. E se vier, você vai estar prontinho. E que exceção é essa? Vamos lá, vamos por parte. O inquérito policial, ele pode ser desarquivado? Inquérito policial pode ser desarquivado. Ou seja, uma vez arquivado o inquérito policial, olha o que é da questão, não faz coisa julgada. Por que não faz coisa julgada? Porque ele pode ser reaberto se surgirem novas provas ou notícia de novas provas. Atenção a isso. Pode ser reaberto? Pode, se surgirem novas provas ou notícia de novas provas. Lembre-se, notícia de nova prova é quando o delegado ele fica sabendo que surgiu uma nova prova aí. Alguém ligou para ele e disse, olha, a testemunha ocular apareceu. Eu estou aqui, eu sou a testemunha ocular. Ele tem uma notícia de nova prova, então ele já pode reabrir o inquérito policial. A nova prova é quando no outro dia a testemunha vai lá e é ouvida. Quando a testemunha vai lá, que ele colhe o depoimento da testemunha, neste exato momento ele está diante da nova prova. Então ele também, tanto com a notícia quanto com a nova prova, ele pode reabrir o inquérito policial. Mas o que interessa para a gente aqui agora? Atenção, toma cuidado. Porém, para o Ministério Público poder oferecer a denúncia de um inquérito que está sendo desarquivado, ele só vai poder oferecer a denúncia com a nova prova. Só com a notícia, ele não pode oferecer a denúncia. Ah, não entendi. Entenda, compreenda. Olha o que eu estou dizendo a você.
com a nova prova e com a notícia de nova prova, pode desarquivar o inquérito policial, porque ele não faz coisa julgada em regra. Porém, somente com a nova prova que o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Guardou isso aí? Tranquilo? Fácil? Fácil, né? Eu sei que é fácil. Beleza, só que isso é a regra. Toda regra ela tem uma exceção, e a exceção ainda não caiu na tua prova de processo penal. E se cair na tua prova, você tem que vir fervendo com ela. Qual é a exceção? Existem duas situações em que o inquérito policial, uma vez arquivado, ele faz coisa julgada. Como assim, professora? Faz coisa julgada, ou seja, não pode ser reaberto, nem se surgirem novas provas, nem notícia de nova prova. Surgiu nova prova, não pode reabrir de jeito nenhum. E quais são essas duas situações? A primeira, quando ele for fundado, ou seja, o arquivamento for fundado numa causa extintiva de punibilidade. Anote isso e guarde isso aí no coração. Como assim, Pro? Foi uma prescrição, foi uma decadência que aconteceu. As causas extintivas, foi a morte do agente. Então, o inquérito policial foi arquivado por conta de uma causa extintiva de punibilidade, que são aquelas causas que estão lá no artigo 107 do Código Penal. Se isso acontecer, não pode ser reaberto. Entenderam? Não pode ser reaberto o inquérito policial. Por quê? Porque o arquivamento foi fundado numa causa extintiva de punibilidade. E pode aparecer na sua prova dizendo, nessa hipótese, faz coisa julgada. Ou seja, dizer faz coisa julgada, não pode ser reaberto. E qual é a segunda situação, Pro? A segunda situação é no caso de ser fundado na atipicidade da conduta. O que é a atipicidade da conduta? Quando o fato é atípico. Ou seja, o delegado arquiva o inquérito, manda arquivar o inquérito policial, porque o fato não constituiu crime. Então, o fundamento para arquivar o inquérito policial foi o quê? Foi a atipicidade da conduta. Por quê? Porque o fato não constitui crime. Ah, professora, me dá um exemplo aí. Por exemplo, um crime impossível. É um crime impossível. Ou então, o crime impossível, o fato não constitui crime. É a tipicidade do fato. Uma coação física irresistível. Ele estava ali sob coação física irresistível. A coação física irresistível exclui a conduta. E se não tem conduta, não tem tipicidade. Não tem ali um fato típico, então o fato não constitui crime. Foi constituído ali na tipicidade da conduta. Então, toda vez que o arquivamento foi fundado na tipicidade da conduta, nesta hipótese, também não reabre, mesmo que surjam novas provas. Guarda isso. Eu estou apostando muito que isso pode aparecer, não só eu, mas vários professores de processo penal. Então, pode aparecer na tua prova. E só para a gente sair do inquérito policial, lembrem que o inquérito policial, se lembre aí que o inquérito policial, ele tem prazo para o delegado concluir. Que prazo é esse? 10 dias se o indiciado estiver preso, 30 dias se o indiciado estiver solto. Ah, professora, você está falando indiciado, não está falando meliantezinho. É, né? Vocês já estão acostumados com o meliantezinho. Meliantezinho é um apelido carinhoso que eu dou para os meus meliantes. Para quem assiste minhas aulas sabe disso. Então, 10 dias que o delegado tem para finalizar se o meliantezinho estiver preso, 30 dias que o delegado tem para finalizar se o meliantezinho estiver solto. Só tomem cuidado com as exceções a esse prazo. Lembre-se que se na sua prova ele falou em tráfico de drogas, atenção, falou de algum crime que está elencado lá na lei de tráfico de drogas, na lei 11.343 de 2006, lá o prazo é diferenciado. Se o meliantezinho estiver preso, ele tem 30 dias para finalizar. Se o meliantezinho estiver solto, ele tem 90 dias para finalizar. Toma muito cuidado com isso aí, porque a gente tem um prazo que é diferenciado e pode ser prorrogado ali de forma duplicada. Além do tráfico de drogas, nós temos também o crime de competência da Justiça Federal. Crime de competência da Justiça Federal, se o réu estiver preso, o delegado tem 15 dias para finalizar. Se o réu estiver solto, a gente fala réu, mas é o indiciado, o indiciado estiver solto, 30 dias para finalizar. Não esquece disso. Também nos crimes de lavagem de dinheiro, crimes que tem aí contra a economia popular, os crimes contra a economia popular, também temos um prazo diferenciado. Tanto para o meliantezinho preso, quanto para o meliantezinho solto, o delegado tem 10 dias para poder finalizar ali, para poder fechar aquele inquérito policial. E vou trazer mais um exemplo. Se na tua prova falou que o cara está preso e a prisão dele é uma prisão temporária, atenção que eu vou lhe dizer agora.
ele está preso e praticou um crime não hediondo e está preso em prisão temporária. Aí ele também tem um prazo diferenciado para poder concluir o inquérito policial, que é o prazo que está na lei de prisão temporária, que é o prazo que ele tem que ficar em prisão temporária. Que prazo é esse, professora? Nesse caso aqui, ele tem um prazo de 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 5 dias. Agora, se na tua prova ele disse que o cara praticou um crime hediondo e está preso em prisão temporária, o prazo que ele tem para ficar nessa prisão temporária é 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30 dias. Porém, é o mesmo prazo de prisão temporária que a gente tem para o delegado concluir o inquérito policial. 30 dias, devendo concluir ali no máximo prorrogável por mais 30 dias. Ok, gente? Bom, de inquérito policial seria mais ou menos isso. Não esquece, porque é importante o que eu trouxe para vocês agora e isso pode cair fervendo na tua prova. Já vamos para outro assunto aqui rapidinho. Vamos falar um pouquinho, só relembrar a questão de procedimentos no processo penal. Lembre-se que a gente tem 2 tipos de procedimento no processo penal. Procedimento, ele pode ser comum e ele pode ser especial. Quando a gente fala em procedimento, a gente tem 2 tipos, comum e especial. Eu vou até botar aqui, ó, eu sempre gosto de fazer isso. Então, procedimentos, rapidinho, para a gente poder montar. Ele pode ser comum, ele pode ser especial, não esquece disso. E o que é que interessa pra gente? Comum, ele se divide em 3. Quais são eles? Comum pode ser comum ordinário, pode ser comum sumário, pode ser comum sumaríssimo. E o especial são aqueles que estão previstos tanto no Código de Processo Penal quanto nas leis especiais. Então, a gente tem o comum, vem cá, previsto tanto no Código de Processo Penal, também nas leis especiais, como a gente tem o especial, também ali previsto tanto no Código de Processo Penal, quanto nas leis especiais. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês agora? O que é que interessa para a gente? Fazer essa diferença. O especial, você sempre vai ter que olhar se aquela situação ali que trouxe na sua prova, se não é especial. Se não for especial, ele é comum. Então, o comum, apesar dele ser a regra no nosso processo penal, ele é subsidiário o especial, o procedimento especial. Porque primeiro você vai ter que ver. Deixa eu ver aqui se não é júri. É crime contra a vida? Então é júri. Júri é um procedimento especial. É tráfico de drogas? Então se é tráfico de drogas, ele é especial. É crimes praticados contra funcionário público? É especial. Por quê? Porque ele trata de um procedimento diferenciado daquilo do que é comum. Agora, não sendo, por exemplo, vem cá, não sendo júri, não sendo tráfico de drogas, não sendo ali crimes praticados contra funcionário público, você corre lá para o comum. E o comum, você tem a divisão dele em ordinário, sumário e sumaríssimo. E qual é a diferença que a gente tem agora para saber se ele é comum ordinário, se ele é sumário ou se ele é sumaríssimo? Critério material, pena. A pena aplicada. É só você botar aqui, ó, ordinário. Quando a gente tem um crime que a pena é igual ou melhor, já botei igual a 4, já botei aqui igual ou maior que 4 anos, pena privativa de liberdade. Crimes que tenham pena privativa de liberdade menor que 4 anos, ó, maior que 2 anos e menor que 4 anos, não tá indo, então tudo bem, a caneta parou de funcionar, vem pra cá, eu vou falando. Sumário, então se eu tiver menor que 4 anos e maior que 2 anos, ele é sumário. Então se a pena do crime máxima privativa de liberdade for 3 anos, você já sabe que ele vai ser regido pelo procedimento comum sumário. Se a pena do crime for até 2 anos, igual ou menor que 2 anos, aí a gente tem um procedimento sumaríssimo, que é o procedimento sumaríssimo, ele não só tem a pena menor ou igual a 2 anos, crimes, e também abarcam as contravenções penais. E o sumaríssimo, não esquece, apesar dele ser regido por uma lei especial, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ele é um procedimento comum. Não esquece disso aí, tá bom? Ele é um procedimento comum. Por quê? Porque o sumaríssimo nada mais é que aquele procedimento do juizado especial criminal, o do que a gente chama de GCRIM, que é regido pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Tá todo previsto lá, mas ele, apesar de estar previsto na lei, ele é um procedimento comum. Não esquece disso, tá bom? Então, com isso, a gente fechou essa diferença entre um
entre o comum e entre o especial. Só não esqueça que a gente tem uma outra diferença que a gente faz aqui para poder a gente saber a diferença entre ordinário, sumário, sumaríssimo e especial. Além da pena, a gente tem também um número de testemunhas para cada procedimento desse. E isso pode acontecer para vocês fervendo. Ou seja, vem cá comigo, ó, a canetinha voltou. A canetinha voltou, então no sumário a gente tem maior que 2 e menor que 4, então 3 anos. No sumaríssimo a gente tem menor ou igual a 2 anos, mais as contravenções penais. E aí eu quero trazer para vocês, quando a gente estiver diante de um procedimento comum ordinário, a gente lá, no momento que for o Ministério Público oferecer a denúncia, e quando não só o Ministério Público for oferecer a denúncia, a defesa for apresentar a sua resposta à acusação, que é a sua peça ali de defesa, ele tem até 8, vem cá, ó, 8 testemunhas para poder apresentar. No sumário, ele apresenta até 5 testemunhas, no sumaríssimo até 3 testemunhas. No júri, nós vamos abarcar aqui júri primeira fase, porque ele tem 2 fases, júri segunda fase. Crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, vão para júri. Júri primeira fase, até 8 testemunhas, júri segunda fase, até 5 testemunhas. Por que você está falando isso? Porque isso já caiu 3 vezes. 3 vezes esse número de testemunhas que você tem que apresentar em cada procedimento desse. E aí eu te dou um macetezinho. Olha aqui, volta aqui de novo. Olha o macete. É só você botar de cima para baixo, então, ordinário, sumário, sumaríssimo, júri, primeira fase, segunda fase, e cantar. Como assim, professora? Vou ligar para você. 85385. Pronto. Ordinário, sumário, sumaríssimo, júri primeira fase, júri segunda fase. Canta! 85385. Você não esquece nunca mais. Na hora da sua prova, precisa saber o número de testemunhas de cada procedimento desse, é só cantar 85385, que aí você não esquece nunca mais. Lembrando, ordinário, sumário, sumaríssimo, júri primeira, júri segunda fase. Acabou. Pronto? Ainda dá tempo para mais um pouquinho. Outra coisa que pode cair e despencar na sua prova, recurso. E de recurso eu preciso chamar atenção para vocês para uma coisa. Se eles botarem na tua prova, por exemplo, que uma decisão ali, o cara acabou de oferecer uma denúncia ali, ou uma queixa-crime contra o meliante ali, e aí o juiz rejeitou aquela denúncia ou aquela queixa-crime. Aí ele pergunta, você como advogado foi contratado, para qual o recurso que você poderia entrar de uma decisão que rejeita denúncia ou queixa-crime. Minha gente, guarda isso no coração. Vem cá. Da decisão que rejeita denúncia ou queixa-crime, anote, cabe, reze. Reze, recurso em sentido estrito. Reze para você não ficar rezando na prova. Então, ó, reze. Recurso em sentido estrito é o cabimento da decisão de que rejeita denúncia ou rejeita queixa-crime. Falou que o juiz rejeitou uma denúncia ou rejeitou uma queixa-crime, o cabimento do recurso é reze. Mas por que você está batendo nisso, Pro? Porque existe uma exceção. E aí a prova, ela pega, não é na regra, não, é na exceção. Toma muito cuidado, porque se a prova disser que aquele processo ali está correndo no âmbito do juizado especial criminal e o juiz rejeitou a denúncia ou rejeitou a queixa no âmbito do juizado especial criminal, lá no GCRIM, o recurso cabível não é o reze, é a apelação. A apelação que está prevista lá no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, que está na Lei dos Juizados Especiais. Então, repito, não esqueça disso. A regra é, decisão que rejeita denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito. Porém, se essa decisão que rejeitou denúncia ou queixa for proferida lá no âmbito do juizado especial criminal, toma muito cuidado. O recurso não é o reze, e sim a apelação, com base no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Outra coisa que pode pegar vocês ainda na prova de recursos. O que pode acontecer? Se ele botar uma situação de um juiz de primeiro grau, ainda nesse cabimento aqui do recurso em sentido estrito, está lá previsto no artigo 581 do CPP. Se um juiz de primeiro grau, ele deu uma decisão denegando um habeas corpus, o que é denegar um habeas corpus? Não concedendo um habeas corpus, desta decisão também cabe
RESE, recurso sentido estrito. Por quê? Porque o cabimento das decisões do RESE estão lá no artigo 581 do CPP. E essa é uma das decisões de cabimento do recurso sentido estrito. Então, se o juiz denegou, atenção, um juiz de primeiro grau denegou o cabimento ali um habeas corpus, nesse caso cabe RESE. Porém, olha a exceção. Se não foi um juiz de primeiro grau que denegou o habeas corpus, se ele falou que foi um acórdão, que foi um tribunal que proferiu uma decisão denegando um habeas corpus, se esta decisão foi proferida por um tribunal denegando o habeas corpus, nesta decisão não cabe RESE, cabe ROC, Recurso Ordinário Constitucional, previsto lá na Constituição Federal. Então, pelo amor de Deus, não cai nessa bobagem. Foi um juiz que proferiu a decisão denegando o habeas corpus, juiz de primeiro grau, cabe RESE, recurso sentido estrito. Foi um tribunal, seja um tribunal de justiça, seja um tribunal regional federal, seja um superior tribunal, o STJ, seja o STF, cabe ROC. Foi um tribunal que denegou o habeas corpus, não cabe RESE, cabe ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Guardou? Não esquece disso. Ainda nessa situação dos recursos, eu quero trazer para vocês mais uma possibilidade de cair na sua prova que eles sempre botam. É incrível. Eles adoram. No âmbito do júri. No júri, a gente tem a primeira fase, a gente tem o júri, segunda fase. Ele sempre cai. Júri, primeira fase, é aquela fase da sumariante, onde o juiz vai ter lá um passo a passo, né, onde vai ter resposta à acusação, vai ter audiência de instrução e julgamento, vai ter ali as alegações finais, e o juiz vai ter que proferir uma decisão final. E nesta decisão final, que ele vai decidir nesta primeira fase, se vai mandar o meliantezinho para júri ou não, para o plenário do júri, ou seja, para a segunda fase ali do júri. E que decisões são essas? Então a gente tem, vem cá, 4 tipos de decisão que o juiz na primeira fase do júri pode dar. A primeira, uma decisão de pronúncia. A segunda, uma decisão de impronúncia. A terceira, ele pode dar uma decisão de absolvição sumária, e a quarta decisão que ele pode dar aqui é uma decisão de desclassificação do crime, ok? Por que você está botando aqui, Pro? Porque eu quero que vocês enxerguem. Porque meu negócio é macete. Vem cá. Porque meu negócio é esquema, é macete, é fácil para poder você entender. Porque senão meu nome não seria Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal e o processo penal. E você aprende como é a dancinha, Massinho, de uma forma muito mais legal. É desse jeito, né? Até Márcio, que era civilista, virou penalista. Nosso câmera aqui. As civilistas devem estar ouvindo, ele deve estar doidinho, né? Então, pois é. Olha o que eu estou trazendo para vocês. 4 decisões na primeira fase do júri que ele pode proferir. Quais são? Ele pode pronunciar o réu. A decisão de pronúncia é a única decisão na primeira fase do júri que ele manda o réu para o plenário, para a segunda fase do júri. Se ele pronunciou, o cara vai para a segunda fase do júri para ser julgado pelos jurados. Beleza? Agora, ele pode não pronunciar e só impronunciar. Quando é que ele pronuncia? Quando tem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. Ele tem a justa causa formada, ele vai mandar ali para o júri para ele ser julgado. Ele vai pronunciar. Se não tem indícios de autoria nem prova de materialidade, ele vai impronunciar. Ou seja, acabou ali, ele não vai para júri. Se ele tiver em alguma das possibilidades do artigo 415 do Código de Processo Penal, por exemplo, o fato não constitui crime, o cara praticou o crime em legítima defesa, se valendo de uma excludente de ilicitude, ou se valendo de uma excludente de culpabilidade, ele pode absolver o cara sumariamente. Ou, se por acaso ele entendeu que ali não era um crime de competência do júri, ele pode desclassificar aquele crime. Por exemplo, era um homicídio culposo e ele foi denunciado como se fosse um homicídio doloso. Homicídio culposo não vai a júri, ele vai desclassificar o crime. Então, essas são as 4 possibilidades. Beleza, Pro? E dessas 4 possibilidades, qual o recurso cabível para cada uma dessas decisões? Aí está o macete. Olha o macete, agora pega e bota aí no coração. O macete é o seguinte, nós temos 2 recursos que cabem dessas 4 decisões. Apelação, lá com base no artigo 416 do CPP,
que é a apelação do júri, e nós temos o recurso em sentido estrito, olha ele de novo, o famoso rese, lá com base no 581. Quando é que cabe rese, quando é que cabe apelação nessas 4 decisões? Olha que massa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha aqui, pronúncia, a decisão de pronúncia, a decisão de desclassificação do crime começa com que letra? Diz aí, P e D. Vem cá, P e D é consoante ou vogal? Olha aqui pra mim, é consoante ou vogal? É consoante. Beleza, qual é o recurso que começa com consoante? Recurso sentido estrito ou apelação? Diz aí, rese. Então, olha, da decisão de pronúncia e da decisão, olha pra cá, de desclassificação do crime, cabe rese. Consoante com consoante. Pronto, agora restou decisão de impronúncia e decisão de absolvição sumária. Começa com consoante ou com vogal? Com vogal. Qual é o recurso que começa com vogal? Apelação. Pronto, de impronúncia e de absolvição sumária, você tem o cabimento da apelação. Gente, olha que delícia pra vocês. Diz pra mim, mamão com açúcar, né? Gostoso pra caramba você cair qualquer coisa na sua prova sobre qualquer uma dessas situações que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que você está prontinho só pra refrescar a tua memória. Bom, meu tempo acaba por aqui. Já vou estar passando a bola para o professor Pedro, não é isso? Que vai vir aí entrando, arrebentando em tributário. Eu fico muito feliz de estar com vocês nessa tarde agora, nem que seja um pouquinho. Estarei para a galera de Salvador, estarei na porta da prova com vocês lá dando um abraço da aprovação. E como é de costume, não poderia ser diferente, eu sempre termino com uma mensagem de força. E a minha mensagem de hoje é: eu acredito em você. Acredite em você também, porque você vai conseguir, porque nada é impossível para aquele que está buscando aquilo, a vitória, aquele que acredita em Deus, seja qual for o teu Deus. Acredita em Deus, tem fé, não tem dúvida que a vitória é certa. Então, como sempre, vou terminar com aquela frase que vocês já conhecem. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Se você quer, você pode, você consegue. Tudo que você quiser, só depende de você mesmo. Então, conta comigo até 3, vamos bater no peito. Bata no peito, bem forte, e grita bem alto: eu quero, professor, eu posso e eu consigo. Pra gente poder fechar nossa revisãozinha assim. Vamos lá? 1, 2, 3. Bate no peito e diz bem alto: eu quero, eu posso, eu consigo. Um beijo no coração, tô na torcida por vocês.